Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da página 36. O exercício 1 pediu para encontrar o fator que é o maior quadrado perfeito nos números. Então, para nós encontrarmos o maior fator quadrado, nós temos que fazer o quê? A fatoração. Então, vamos começar pelo 28. Fatorando 28 dividido por 2, vai dar 14. 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então, o maior fator quadrado aqui é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado ou 4 também. Tanto faz, tá? Agora, vamos letra B. 52. Vamos também, ele é par, então vamos começar por 2. 52 dividido por 2 vai dar 26. Dividido por 2 vai dar 13. 13 é um número primo, então ele só divide por 13. Então, o maior fator quadrado aqui também, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado ou 4 também. Agora vamos, letra C. 156. 156 dividido por 2 vai dar 78. Que dividido por 2 vai dar 39. 39 divide por 3, né? 3 mais 9, 12. Então, dividido por 3 vai dar 13. Dividido por 13, né? Que é o número primo. Então, nós temos também aqui maior fator quadrado, 2 ao quadrado. Letra D, vamos para 180. 180 dividido por 2 vai dar 90. Dividido por 2, 45. Dividido por 3 vai dar 15. Posso continuar por 3, que vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui nós temos, ó, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 vezes 3, 6 ao quadrado ou 36. Agora, 212. 212 dividido por 2 vai dar 106. Dividido por 2, 53. 53 é um número primo. Então, só divide por 53. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado também. Agora, raiz quadrada, vamos ver lá o quadrado de 900. 900 dividido por 2 vai dar 450. 450 dividido por 2 vai dar 225. Vamos ver se divide por 3. 2 mais 2, 4 mais 5, 9. Então, divide por 3. 225 dividido por 3 vai dar 75. 75. 7 mais 5, 12. Posso continuar por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Por 5. 5 por 5 dá 1. Na verdade, ele é um quadrado perfeito. Então, nós temos 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 ao quadrado. O exercício 2, nós vamos só utilizar o que já foi feito aqui. Aí pediu para fazer, de acordo com os cálculos desenvolvidos na atividade anterior, simplifique as raízes. Então, a letra A
quando eu fiz a fatoração, vamos observar, deu o quê, ó? 2 ao quadrado e raiz e 7, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 7. Corto, que vai ser 2 raiz quadrada de 7. A letra B foi o 52. O 52 deu 2 ao quadrado vezes 13. Então, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13. Corto, vai dar 2 raiz de 13. A letra C, 156, né? Ó, deu 2 ao quadrado vezes 3 e vezes 13. 2 ao quadrado vezes 3 e vezes 13. Corto, então vai ser 2 vem pra fora, né? 3 vezes 13, 39. Então, raiz quadrada de 39. A letra D foi o 180. Então, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e 5. Então, vai ser, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Corto. Vou multiplicar 2 vezes 3, 6. Vem para fora da raiz, 6 raiz quadrada de 5. Letra E. Olha aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 53. 2 ao quadrado vezes 53. Corto. Jogo para fora da raiz, 2 raiz quadrada de 53. E a letra F é muito fácil, né? Foi 2 ao quadrado, olha aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Simplifico tudo. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o exercício 3 pediu para fazermos a racionalização, a simplificação das raízes. Então, começando com 45. 45 dividido por 3 vai dar 15. Dividido por 3 vai dar 5. Então, vamos lá com 12. Vamos fazer todos, depois nós vamos juntando. 12 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3 por 3, dá 1. 80 dividido por 2, 40 dividido por 2, vai dar 20. Dividido por 2, vai dar 10. Dividido por 2, vai dar 5. Por 5, dá 1. 27 dividido por 3, dá 9. Dividido por 3, 3 por 3, dá 1. Então, como é raiz quadrada, nós vamos fazer o quê? Vamos juntar de 2 em 2, agrupar de 2 em 2. 45. Então, vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, menos o 12. 2 ao quadrado vezes 3, mais o 80. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 5. Raiz quadrada de 27 vai ser 3 ao quadrado vezes 3. 3 ao quadrado, então, vai dar, ó, corto, jogo para fora da raiz, 3 raiz de 5 menos 2 ao quadrado, corto, 2 raiz de 3, mais, aqui, ó, como são 2, 2 vezes 2, 4 raiz de 5, mais 3 ao quadrado, corto, 3 raiz de 3. Agora, vamos juntar as que são iguais. 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, 9 raiz quadrada de 5. Menos 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, mais raiz quadrada de 3. Pronto, terminamos a nossa simplificação. Letra B, vamos fazer do mesmo jeito. Fazer a fatoração primeiro do 44, dividido por 2, vai dar 22.
dividido por 2 dá 11. 11 é o número primo, então só divide por 11, que dá 1. Agora, o 75. Vamos ver se ele divide por 3. 7 com mais 5, 12 com mais 1, 13. Então, não divide por 3, divide por 5, que vai dar 35. Dividido por 5 vai dar 7. Por 7 vai dar 1. Agora, o 99, fazendo a fatoração do 99. 99 dividido por 3, 33 dividido por 3, vai dar 11. 11 dividido por 11, dá 1. 28 dividido por 2, 14 dividido por 2, 7. Por 7, dá 1. Agora, vamos juntar eles. 2 ao quadrado, então, vai ser 2 ao quadrado vezes 11. 75 mais, né? 5 ao quadrado vezes 7. 99. 3 ao quadrado vezes 11. Mais 28. 2 ao quadrado vezes 7. Agora, vamos resolver, ó. 2 ao quadrado, corto, jogo para fora da raiz. 2 raiz de 11. 5, corto ele, joga para fora da raiz. 5 raiz de 7. Mais 3 ao quadrado, jogo para fora da raiz. 3 raiz quadrada de 11. Mais 2 ao quadrado, jogo 2 para fora, raiz de 7. Agora, 2 raiz de 11 mais 3 raiz de 11, 5 raiz quadrada de 11. 5 raiz de 7 mais 2 raiz de 7, 7 raiz quadrada de 7. Vamos só reescrever aqui por causa da fração que nós temos aqui. Só escrever aqui embaixo, raiz cúbica de 375 menos a raiz cúbica de 40. Quando eu tenho fração assim, gente, é a mesma coisa eu ter raiz cúbica de 40 sobre raiz cúbica de 27. Menos, eu só tirei da raiz, separei as raízes, que tudo é a mesma coisa. Ó, raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 8. Agora, vamos fazer a fatoração. Fazer a fatoração de 375. 7 mais 5, 12. Com mais 3, 15. Então, ele divide por 3. 375 dividido por 3 vai dar 125. 125 não divide por 3, só divide por 5. Então, que dá 25. 25 divide por 5. 5 por 5 dá 1. O 40 dividido por 2 vai dar 20. Dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Nós já temos o 40, né? Agora o 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3, 3 por 3 dá 1. Agora o 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2 por 2, 1. Agora, nós vamos juntar, né? Raiz cúbica de 375, então, vai ser 3 vezes 5 ao cubo. Raiz cúbica, 3 vezes 5 ao cubo. Menos raiz cúbica de 40, então, 2 ao cubo, raiz cúbica de 40. 2 ao cubo vezes 5. Menos, aqui, ó, raiz cúbica de 40 de novo, então, vai ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 5 sobre raiz cúbica de 27, 3 ao cubo, menos raiz cúbica de 3 sobre a raiz cúbica, o 8 é 2 ao cubo. Agora, vamos ir racionalizando ela, simplificando, né? Cortando esse 5 com ela, eu jogo ele para fora, mantenho a raiz cúbica, né?
Mas ao contrário aqui é 5, né? 5 raiz cúbica de 3, menos, corto, jogo 2 para fora, mantenho raiz cúbica de 5, menos, corto esse, então, que vai dar, ó, jogo para fora, 2 raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica, corto, que vai ser 3, menos raiz cúbica de 3, corto aqui, que dá 2. Então, nós temos 5 raiz cúbica de 3 sobre 3 raiz cúbica de 3. Então, aqui nós vamos ter que fazer o quê? Juntar as que são iguais. Então, eu tenho 5. Eu tenho 5 raiz cúbica de 3, menos raiz cúbica de 3 sobre 2. Lembrando, menos 2 raiz cúbica de 5, menos 2 raiz cúbica de 5 sobre 3. Então, nós vamos resolver separadamente, tá? Aqui, para ficar igual, então, fazer o quê? Só tem um denominador, né? Então, 2, vou multiplicar, né? 2, aqui é como se tivesse uma. Então, 2 dividido por 1, 2 vezes 5, 10, raiz cúbica de 3, menos. Aqui eu só repito. 3. Agora, menos, aqui também vou fazer do mesmo jeito. Põe o 3 embaixo, aqui é como se tivesse um aqui embaixo, né? Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6 raiz cúbica de 5, menos, aqui eu só vou repetir, 2 raiz cúbica de 5. Então, 10 raiz cúbica de 3, menos uma raiz cúbica de 3, então, eu tenho o quê? 9 raiz cúbica de 3 sobre 2. Menos 6, menos 2 raiz cúbica de 5, né? Então, eu vou somar ela, menos 8 raiz cúbica de 5 sobre 3. Esse também, nós vamos reescrever aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. Como nós temos raiz, vocês lembram que eu falei, quando eu tenho raiz, é como se tivesse, ó, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4. Eu posso ter raiz no meu denominador? Não. Então, que eu vou fazer o quê? Eu vou racionalizar ele, tirar a raiz quadrada do denominador. Então, vamos fazer por partes. Primeiro, vamos aqui, ó. Tenho raiz de 1 sobre raiz de 3. Então, vou multiplicar pela raiz. Vai dar raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2, vou multiplicar pela raiz de 2. Cada um por cada um, não posso juntar tudo não, tá, gente? Mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4 é 2. Agora, vamos resolver a nossa racionalização. Raiz de 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Menos raiz de 1 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4.
mais raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3, raiz quadrada de 9, 3, menos raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, 2, mais raiz de 3 sobre 2 ou meio. Então, aqui nós temos duas que nós temos as mesmas raízes no numerador. Então, nós vamos ter que juntar elas. Então, vai ser raiz de 3 mais raiz de 3. Aqui é 3, 2, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós vamos ter que tirar dessas duas aqui, nós vamos tirar o MMC. O MMC de 3 e 2, como todos os dois aqui são primos, não temos nenhum múltiplo comum entre eles, então, nós podemos multiplicar 3 vezes 2, né? Vai dar 6. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, mais 6 dividido por 2, 3 vezes raiz de 3, 3 raiz quadrada de 3, menos raiz de 2 sobre 2. 2 raiz de 3 mais 3 raiz de 3, 5 raiz de 3 sobre 6, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Chegamos ao final da nossa questão. O exercício 4 pediu para nós como que nós iríamos encontrar o perímetro desse triângulo se ele contém radicais. Então, é simplificando os radicais. Então, vamos começar aqui pelo 56 dividido por 2 dá 28. 28 dividido por 2, 14 dividido por 2 vai dar 7. 7 por 7 vai dar 1. Vamos, 224 dividido por 2, 112. 112 dividido por 2 vai dar 56. Dividido por 2, 28. Dividido por 2, 14. Dividido por 2, 7. Dividido por 7 vai dar 1. 350. Dividido por 2 vai dar 175. 175 só divide por 5, né? 175 dividido por 5 dá 35, que dividido por 5 dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, vamos agora colocar dentro da raiz. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 7. Ah, mas tem 3, mas lembrando que a raiz é quadrada, tá? É perímetro, então é a soma de todos os lados. 224, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 7. Então, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 7. Mais 350. 2 vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Então, vamos simplificando. 2 corto, coloco para fora da raiz. 2 vezes 7, 14. Mais 2 ao quadrado, corto. 2 vezes 2, 4. Vem para fora da raiz. 2 vezes 7, 14. Mais, vou jogar o 5 aqui, né? Que é um que tá ao quadrado. 5, 2 vezes 7, 14. Então, aí, simplificando. Agora, somando 2 mais 4, 6. 6 mais 5, então, perímetro é igual a 11 raiz quadrada de 14 centímetros. Exercício 5. Observe as contas feitas por Márcia e Juliano. Nós temos aqui, né? Raiz quadrada de 80, raiz quadrada de 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá 80, né? E a de Juliano, 80 e colocou 16 vezes 5. 16 vezes 5, simplificou, deu 4 raiz de 5.
Aí pergunta, as contas de ambos estão corretas? Sim, estão corretas, todas deu o mesmo valor. A letra B. Qual dos dois obteve um fator de 80 que é o maior quadrado perfeito? Então, aqui, ó, foi Juliano, né, na simplificação dele. A letra C. É possível simplificar a raiz quadrada de 20? Fazendo isso, como ficariam as contas de Márcia? Então, beleza, então vamos fazer a fatoração do 20. 20 dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, a conta de Márcia foi o quê? 2 raiz quadrada de 20. Então, nós encontramos que a raiz quadrada de 20, ela vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes 5. Simplificando, vai dar 2 raiz quadrada de 5. Então, vamos substituir aqui agora. Então, 2 raiz quadrada de 20, né? 2 vezes. Vou jogar esse 2 para cá, que é 2 raiz de 5. 2 raiz quadrada de 5. 2 vezes 2, 4 raiz quadrada de 5. Por que nós multiplicamos? Nós multiplicamos o número que está do lado de fora. Eu tenho um 2 do lado de fora. Simplificando, o 20 deu 2 raiz de 5. Então, nós vamos multiplicar 2 vezes 2, 4 raiz de 5, que chegou ao mesmo resultado de Juliana. Exercício 6. As medidas do lado do retângulo são dadas em centímetros e contêm radicais. Determine o perímetro e a área, escrevendo a resposta de forma racionalizada. Então, primeira coisa, vamos racionalizar primeiro, né? Então, esse 1 raiz de 3, racionalizando ele, nós vamos multiplicar. Lembra que racionalizar eu tiro a raiz do denominador, eu multiplico 1 vezes raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9. Raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, 3. Então, aqui eu fiquei tendo 3, raiz quadrada de 3 sobre 3. O 12, vamos simplificar ele. Vamos também, 12 dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, por 3 dá 1. Então, o 12 nós vamos ter 2 ao quadrado, né? Vezes 3, que vai dar, jogo para fora, 2 raiz quadrada, 2 raiz quadrada de 3. Então, fazendo aqui, 4 vezes, né? O 2 raiz de 3, que vai ser 8 raiz de 3. Então, o 4 raiz de 12 é 8 raiz de 3. Então, agora fica mais fácil. Perímetro. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, aqui eu tenho 8 raiz de 3 e aqui também eu vou ter 8 raiz de 3. 8 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. Mais, aqui eu tenho 3 raiz de 3 e aqui também eu tenho 3 raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 3, né? Mais raiz de 3 sobre 3. Perímetro, 8 mais 8, então eu tenho 16 raiz de 3, mais 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui nós temos também com fração. Então, vamos ter que tirar o MMC, né? Como é só um, é só a gente multiplicar. Conservo 3, multiplico. 3 vezes 16, 3 vezes 16 vai dar 48. Raiz de 3. Mais, aqui eu só repito, 2 raiz de 3. 48 mais 2, então o perímetro vai ser o quê? 48 mais 2, 50, raiz de 3 sobre 3. E a área? A área é a multiplicação. Se vale um lado, é 8 raiz de 3 a base. 8 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. 8
Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9 sobre 3. 8, raiz quadrada de 9, 3 sobre 3. 8 vezes 3, 24. Dividido por 3 vai ser 8. Então, nossa área vale 8, nosso perímetro 50, raiz de 3 sobre 3. 7 pediu para dar o conjugado dos seguintes números abaixo. O que é o conjugado, gente? Eu trocar o sinal. Então, qual que é o conjugado de 7 mais raiz quadrada de 5? Então, 7 menos raiz quadrada de 5. Qual que é o conjugado de 3 menos raiz de 2? 3 mais raiz quadrada de 2. Qual que é o de 4 menos 4 raiz de 2? 4 mais 4 raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 menos a raiz quadrada de 2. A letra E pediu para nós multiplicar cada um dos binômios dos itens anterior pelo seu conjugado. Então, primeiro eu vou ter que fazer de cada um. Então, 7 mais raiz quadrada de 5 vezes 7 menos a raiz quadrada de 5. Então, 7 vezes 7, 49. Menos 7 vezes raiz quadrada de 5, 7 raiz quadrada de 5. Mais raiz de 5 vezes 7, 7 raiz quadrada de 5. Mais com menos, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz quadrada de 25. Repetimos o 49, uma negativa e uma positiva, corto. Menos raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, 49 menos 5 vai dar 44. 3 menos raiz de 2 vezes 3 mais raiz quadrada de 2. 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes raiz de 2, 3 raiz quadrada de 2. Menos 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. Então, 9, uma positiva e uma negativa, eu corto. Menos raiz quadrada de 4, 2. 9 menos 2 vai dar 7. 4 menos 4 raiz de 2 vezes 4 mais 4 raiz quadrada de 2. 4 vezes 4, 16. Mais 4 vezes 4 raiz de 2, por o número de fora, eu posso multiplicar 4 vezes 4, então 16 raiz quadrada de 2, menos 4 vezes 4, então 16 raiz quadrada de 2. Menos com mais, menos. 4 vezes 4 vai dar 16 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. 16, uma positiva e uma negativa eu corto. Menos 16 vezes 2. Repito, 16. 16 vezes 2, menos 32. 16 menos 32, então, menos 16. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada de 9. Menos raiz de 3 vezes 2, menos raiz quadrada de 6, mais 2 vezes 3, raiz quadrada de 6, mais com menos, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4.
Então, raiz quadrada de 9, 3. Uma negativa e uma positiva, eu corto. Menos raiz quadrada de 4, dá 2, né? 3 menos 2, dá 1. Então, nós encontramos como os valores, né? 44, 7, menos 16 e 1. Multiplicação de um binômio pelo seu conjugado. A letra F. O resultado da multiplicação de um binômio pelo seu conjugado será sempre um número inteiro? Sim. Por quê? Pois o produto de um binômio, pelo seu conjugado será uma diferença de quadrados. A mais B vezes A menos B, que é igual a ao quadrado, né? Se nós resolver aqui A ao quadrado, menos AB mais AB menos B ao quadrado. Corto, sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado.